Boa noite, Verdade e Vida. Boa noite, boa noite. Que presença, gente. Que presença gloriosa, que doce presença. Não sei se você está conseguindo sentir. Você pode se assentar. Nossa, gente. É um privilégio estar nessa noite, nesse lugar. É um privilégio poder experimentar um pouquinho mais do nosso Deus, de uma maneira tão próxima. Sabe, eu não precisaria nem falar nada aqui. Só essa presença tem o poder de transformar o nosso interior. Tem o poder de fazer o que nenhuma das minhas palavras tem o poder. Só essa presença derramada sobre a nossa vida seria suficiente para essa noite. Mas Deus colocou uma palavra no meu coração para que eu pudesse compartilhar com vocês nessa noite. E eu vou ser obediente. Queria que vocês, se pudessem, abrissem em João, livro de João, no capítulo 17. João, capítulo 17. Quero ler com vocês os 5 primeiros versículos. Mas antes de ler esse texto com vocês, eu queria dar um pouquinho de contexto, né, sobre essa passagem. Um pouquinho antes, alguns capítulos antes, Jesus estava com seus discípulos e Jesus lavou os pés dos seus discípulos. Jesus já tinha instituído a ceia nesse momento, já tinha anunciado quem seria o traidor, já tinha predito a negação de Pedro, tinha feito a promessa de que ele iria retornar, de que o Espírito Santo ia estar com os discípulos, tinha falado sobre a parábola da videira e dos ramos, e tinha dado algumas últimas instruções aos seus discípulos. E nesse momento, no capítulo 17, Jesus ele para, olha para os céus e começa a falar com o Pai. Ele fala assim: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique. Pois lhe deste autoridade sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos os que lhe deste. Ora, a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E te glorificarei na terra, concluindo a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me em Tua presença com a glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Uau! Gente, essa é uma das orações mais poderosas que existem na Bíblia. É uma oração feita por Jesus. E só pelo fato de ser feita por Jesus, ela deveria ser extremamente importante para nós. Porque aqui, gente, só nesses 5 versos aqui que eu li com vocês, tem tanta coisa. Existem tantas verdades para a nossa vida. E uma coisa interessante, não sei se vocês perceberam, mas Jesus, sabe por quem que Jesus estava orando? Por Ele próprio. Até mesmo Jesus orando por Ele mesmo, tem esse poder de nos abençoar. Olha só que poderoso, gente. Só que desse texto eu quero extrair com vocês 2 pontos. Claro que não é a totalidade do texto, mas eu queria extrair 2 pontos aqui com vocês. Em primeiro lugar, o conhecimento de Deus. Em segundo lugar, a obediência a Deus. A gente vai ver um pouquinho mais sobre esses 2 assuntos nesse texto. Então vamos voltar aqui no versículo 1.
onde Jesus fala: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho, para que também o teu filho te glorifique. Gente, quando Jesus ele para orar, eu imagino aqui, usando o termo do apóstolo Djalma, né, na minha imaginação santificada, eu acredito que aconteceu dessa maneira. Jesus parou, estava ensinando um monte de coisa lá para os discípulos, aí ele para, levanta a sua cabeça assim aos céus, olha para os céus e começa a falar com Deus. Só que os seus discípulos estão ao redor dele. Os seus discípulos estão vendo o que Jesus está fazendo. E aí eu parei para me perguntar, mas por que Jesus fez isso? Por que Jesus parou na frente de todo mundo e orou? Gente, Jesus é o nosso maior exemplo. Eu acredito que Jesus fez isso para que os discípulos pudessem ver a comunicação dele com o Pai. E ouvissem com atenção, porque ele queria falar algo. E aquilo que ele ia falar com o Pai ia fazer diferença. Tanto é que a oração dele está escrita. Graças a Deus que os discípulos estavam lá para ouvir. E para registrar isso para a gente. Então só por esse primeiro verso a gente já sabe. Já vem coisa importante aí. Presta atenção. Prestem atenção no que eu vou falar para vocês. E a gente vai para o versículo 2. Onde Jesus fala: pois lhe deste autoridade sobre toda a carne. Jesus está falando: você me deu autoridade sobre toda a carne, para que eu pudesse dar a vida eterna a todos aqueles que você me deu. E aí a gente tem que parar para pensar na cruz agora. Porque como que Jesus deu a vida eterna para a gente? Na cruz. Quando ele se entregou por nós na cruz, ele deu a vida eterna. Só que olha só que interessante. Jesus, ele não aceitou simplesmente esse evento de se entregar a própria vida, né, de maneira fatalista. Ele não falou: poxa, eu vou ter que fazer isso mesmo, sabe? Vou ter que me entregar lá. Ele não fez de uma maneira fatalista. Ao contrário, o que ele fez? Ele pediu para o Pai, para que naquele momento, aquele gesto pudesse trazer glória ao nome do seu Pai. Ele queria ver a glória de Deus se manifestando por meio do sacrifício. Jesus não estava pensando somente no sacrifício, em como ele ia morrer. Ele estava pensando: eu quero ver a glória do meu Pai manifesta na terra. Eu quero ver a glória do meu Pai manifesta. Eu quero ver os filhos do meu Pai salvos. E gente, que incentivo é esse para a gente? Que lição que nós temos aqui? Quando a gente vai orar, aguarde a manifestação da glória de Deus. Ore para que a glória de Deus seja manifesta. Às vezes a gente fica preso nas nossas orações, naquelas nossas orações um tanto egoístas, do tipo: poxa, Jesus, me abençoa, estou indo mal das pernas aqui, sabe? Você pode liberar aquela provisão sobrenatural, né? Ou então, até mesmo nesse momento de pandemia, por saúde. Gente, não tem nada de errado pedir isso. Só que deveria ter alguma coisa de errado se a nossa oração ela se baseia só nisso. Se são só petições. Se a gente não está interessado em ver a glória de Deus manifesta, alguma coisa tem que mudar no nosso coração. Porque isso estava no coração de Jesus. Estava no coração de Jesus. E Jesus é o meu maior exemplo. Isso tem que estar no meu coração também. Que a glória do Senhor seja manifesta por meio das minhas orações. Vamos lá então para o verso 3. E aqui ele fala: ora, a vida eterna é esta. Uau! A vida eterna é esta.
Jesus está prestes a fazer uma declaração extremamente importante para a gente. Jesus está prestes a falar o que é a vida eterna. E ele fala: que conheçam a ti, Deus, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Essa é a vida eterna. Jesus está falando aqui que a vida eterna é essencialmente conhecer a Deus. Conhecer experiencialmente, através do quê? De Jesus. Que conheçam a ti, Deus, e a Jesus. E aí a gente para pensar, poxa, nós fomos feitos para isso. Nós fomos feitos para conhecer a Deus. E aqui tem um ponto muito importante, gente. Quero fazer uma distinção. A gente está falando sobre conhecer a Deus. Nós não estamos falando em conhecer sobre Deus. Há uma distinção muito grande aqui. Não estou falando que conhecer sobre Deus não seja importante. É muito importante. Só que eu acredito que aqui Jesus estava falando que eles conheçam a ti, Senhor. A ti, Deus. Conhecer a Deus é muito diferente do que conhecer sobre Deus. Porque eu posso muito bem ser muito letrado na palavra do Senhor. Só que se isso não se manifesta na minha vida, se a palavra do Senhor não se manifesta na minha vida, eu não estou conhecendo a Deus. Eu só sei o que Ele pode fazer. E assim, como eu disse antes, conhecer sobre Deus é muito importante, mas o que a gente faz com esse conhecimento é mais. Se o nosso conhecimento do Senhor não nos leva a nos aproximar dEle, não nos leva a amar mais a Ele, para que serve o nosso conhecimento? Para a gente chegar na nossa rede social e postar alguma coisa para ganhar uns likes, para ganhar um comentário, para as pessoas irem lá e falar, nossa, que conhecimento da palavra de Deus? Se for para isso, eu não quero. Não é isso que transforma a minha vida. O que transforma a minha vida é a palavra viva. É o que eu faço com a palavra. É o poder que a palavra tem de me transformar. E de me transformar, não somente me transformar aqui, tem que me transformar no meu interior. Então como que a gente pode conhecer mais a Deus? Porque não adianta nada falar assim, gente, vai lá, precisa conhecer a Deus, passou. Quero colocar para vocês aqui quatro passos de como que a gente pode conhecer a Deus um pouco melhor. Em primeiro lugar, ouvir e ler a palavra de Deus. Mas, Tiago, ouvir a palavra de Deus quer dizer que eu tenho que colocar a Bíblia no áudio ali no meu carro e ir ouvindo para o trabalho? Não, calma aí. Ouvir a palavra de Deus ouça mensagens. Ouça o que Deus está colocando na vida de outros pregadores, de outros pastores. Leia, medite na palavra, assim como Daniel meditava. A palavra fala que Daniel meditava na palavra dia e noite. Davi meditava na palavra dia e noite. Por que eu e você não vamos fazer isso também? Se esses grandes homens de Deus fizeram, e são exemplos para nós, são exemplos a serem seguidos. Então isso também está disponível para mim e para você. Mas apenas ler por ler, ou ouvir uma ministração, por exemplo, isso não vai transformar a sua vida. Isso pode te despertar. Entendo o que eu vou falar, isso pode te despertar, mas isso não vai mudar a sua vida. Se a gente
não colocar em prática, se nós não fizermos a nossa parte, não vai adiantar. Vai ficar só conhecimento. Nós precisamos conhecer a Deus. Lembrem-se, não sobre Deus. Então, leiam e ouçam a palavra de Deus, mas com o viés de como que eu posso aplicá-la na minha vida. Como que essa palavra vai frutificar na minha vida? Como que essa palavra vai trazer vida em mim? Como que essa palavra me transforma no dia de hoje? O que eu vou fazer diferente amanhã? É assim que a gente deve ler a palavra do Senhor. É assim que a gente deve ouvir a palavra do Senhor. Em segundo lugar, observar a natureza e o caráter de Deus. E como que eu posso fazer isso? Na própria palavra. A própria palavra vai te revelar isso. Vai te revelar coisas sobre a natureza de Deus, sobre o poder de Deus, o caráter de Deus. Está tudo aqui. Tudo que a gente precisa saber está aqui, ó. Mas estejam atentos para conhecer o seu Deus, conhecer quem Ele é, porque isso vai fazer diferença. Isso numa noite como essas, gente, com essa presença, como que a gente sente essa presença, gente? A gente tem que conhecer, o nosso Deus. A gente tem que saber que Ele está do nosso lado. A gente tem que saber quem Deus é. Em terceiro, aceitar os seus convites e fazer o que Ele ordena. Aí começa a complicar um pouco, né, o jogo. O negócio começa a complicar um pouco. Por quê? Porque como que eu vou aceitar um convite, né, e obedecer se eu não ouço? Vejam quão importante é, gente. A gente ouvir, a gente ler, meditar. Não dá pra gente ser obediente. Não dá pra gente aceitar um convite vindo de Deus se a gente não ouvir. Se a gente não tiver com o nosso espírito alerta, com o nosso coração aberto para receber. Não dá. Então nós temos que estar sensíveis para ouvir a voz de Deus e confiar naquilo que Ele fala para nós. Só que eu vou falar um pouquinho mais sobre esse ponto mais tarde, sobre a obediência. Então, quarto ponto, reconhecer e regozijar-se no amor que Ele demonstrou, tanto para você, quanto para as pessoas ao nosso redor. Reconhecer e regozijar, se alegrar, né? Às vezes a gente tem visto tanta inveja, tanto burburinho aí, tanta fofoca, sabe? Quando a gente deveria estar se alegrando com a pessoa do nosso lado, com o nosso irmão, com as pessoas ao nosso redor. Porque Deus também demonstrou o amor dele para essas pessoas. É que existem pessoas que ainda não encontraram esse amor. E quem é a fonte desse amor? Deus. E onde que Ele se manifesta? Na nossa vida. Se a gente não manifestar esse amor, como que essas pessoas ao nosso redor vão conhecer? Como que as pessoas vão conhecer o amor de Deus? Se a gente não está interessado em manifestar? Reconheça que Deus também amou aquela pessoa que está trabalhando com você, aquela pessoa que está sentando do seu lado na sua universidade, que não conhece ainda Jesus. Deus também ama aquela pessoa, assim como Ele ama você. E se nós amamos mesmo ao nosso Senhor, a gente demonstra esse amor para o nosso próximo. Porque é parte do segundo mandamento, que é tão importante quanto o primeiro. Amar o Senhor, o nosso Deus, com toda a nossa força, todo o nosso entendimento, e amar o nosso irmão, o nosso próximo.
Gente, claro que esses 4 passos são só um guia para que a gente possa conhecer mais a Deus. É só o início. É só o iniciozinho. Porque a caminhada de conhecimento do Senhor, ela é individual. Eu posso falar aqui dezenas e dezenas e dezenas de coisas. Só que sabe como que a gente vai conhecer mais o nosso Senhor mesmo? Pagando o preço. Estando lá dia após dia, buscando, orando, lendo a palavra de Deus, mas com intencionalidade, né? Sendo intencional, não fazendo somente por obrigação, porque eu sou cristão e eu preciso ler a palavra, não. Eu entendo que às vezes é difícil, gente. Não é todo dia que eu tenho vontade de ler a palavra de Deus. Não é todo dia que eu sento na minha cadeira, abro a minha Bíblia e tenho prazer de ler. É difícil para mim também. É difícil para todos nós. Só que o que diferencia um amor radical pelo Senhor e um amor morno? É que o amor radical não é um sentimento, é uma decisão. E a decisão nos ajuda a continuar, perseverantes, perseverantes e perseverantes. Não é o que eu estou sentindo. Não é a minha vontade de ler ou não. Não é a minha vontade de falar com o Senhor ou não. É a minha decisão. E é aí que o negócio começa a mudar. É aí que o jogo vira. Quando a gente vai falar com Deus, quando a gente vai ler a palavra de Deus, com essa mentalidade, com esse coração, aí o jogo muda, aí o jogo vira. E eu posso afirmar para você, com certeza do que eu estou falando, se Deus não se mostrar para você, se Deus não se mostrar para você, eu paro de ministrar aqui. Eu paro de ministrar aqui, porque tudo que eu estou falando seria uma mentira. Eu tenho tanta certeza nisso que eu estou falando, que eu me arrisco, eu não ministro mais, se Deus não falar com você. E de uma forma especial, porque Deus fala com cada um de nós, na nossa exclusividade, porque nós somos únicos. Nós somos únicos. Deus vai falar contigo na tua individualidade, da maneira com que, aquela maneira que só Ele sabe falar com você. Então, gente, voltando aqui a gente falar da vida eterna, do verso 3. Jesus, ele descreve a vida eterna em termos de relacionamento e não de duração. O termo vida eterna, como Jesus usou, ele significa muito mais do que uma vida longa, mas uma vida de relacionamento com Ele. E a nossa realização, a realização do nosso ser, sabe aquele desejo? Eu não sei se vocês têm esse desejo, mas eu tenho, então vou falar por mim, tá? Aquele desejo, eu tenho aquele desejo de me sentir inteiro, sabe, realizado. Eu tenho esse desejo, eu tenho esse anseio de, nossa, eu quero me sentir completo, Senhor. Só que só tem uma maneira da gente se sentir completo: conhecendo ao nosso Senhor. Só assim. Porque Ele tem o lugar dele, aquele lugarzinho que é só dele. Só Ele pode preencher. Então nós só nos sentiremos completos, realizados, quando nós estivermos nele, quando nós nos relacionarmos com Ele. Só que Deus só pode ser conhecido por meio de Jesus, lembra? Olha só o que está escrito em Mateus 11, no versículo 27, você não precisa abrir comigo. Meu Pai me confiou todas as coisas. Ninguém conhece verdadeiramente o Filho, a não ser o Pai. E ninguém conhece verdadeiramente o Pai, a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho escolhe revelá-lo. Olha só,
quão é importante a gente conhecer a Jesus. Porque Jesus vai revelar o Pai, Jesus vai revelar os planos de Deus para nós. Então a gente só vai conhecer a Deus, a gente só vai preencher esse vazio quando a gente conhecer a Jesus, por meio de Jesus. Só tem esse caminho. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém vem ao Pai, ninguém conhece o Pai a não ser vindo por Jesus, aceitando a Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, reconhecendo a obra redentora que Ele fez na cruz. Só há um caminho, e esse é o caminho. Gente, eu quero fazer uma pergunta para vocês aqui. Vocês já conheceram ou tiveram o interesse, uma vontade de conhecer uma pessoa assim que inspirou vocês, que fez a diferença na vida de vocês, assim, teve uma importância surreal na vida de vocês, assim, que mudou a vida de vocês? Vocês já tiveram a vontade de conhecer essa pessoa, ou vocês já tiveram a experiência de conhecer uma pessoa assim? Sim, não, né? Eu tenho uma notícia para te dar. Se essa pessoa teve esse poder na sua vida, de transformar a sua vida totalmente, de mudar a maneira, de mudar a sua trajetória, mudar a sua maneira de pensar, imagina como seria conhecer a Deus. Imagina o que Ele poderia fazer na nossa vida. Conhecer o Senhor muda a nossa vida, transforma a nossa vida de uma maneira muito, mas muito superior do que uma outra pessoa poderia. E mais, transforma de maneira eterna. Não é só uma mudançazinha, é isso daí, foi só para esse momento aqui. Não. A mudança que Jesus faz na nossa vida, a transformação que Jesus traz na nossa vida, ela é permanente, ela é eterna. E aí? Agora eu quero que você me responda. Vale a pena conhecer o Senhor? Vale a pena conhecer Jesus? Que lindo, né, gente? Que lindo. Mas o texto não acaba aí não, gente. Vamos voltar ali para o verso 4 e o 5. Jesus fala assim: eu te glorifiquei na terra, concluindo a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me em tua presença com a glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Aqui a gente vai falar sobre obediência. Olha só o que Jesus falou aqui. Vamos parafrasear, né? Jesus falou: Pai, eu fiz tudo o que o Senhor pediu para eu fazer. Eu fiz tudo aquilo que a gente tinha combinado. Isso mostra a obediência de Jesus. Uma obediência incondicional. Uma obediência que não tem como contestar. E lembra que eu falei? Jesus não é o nosso maior exemplo? Então, se Ele obedeceu dessa maneira, o que será que nós deveríamos fazer? Olha só o que está escrito em Hebreus 10:7. Jesus disse: aqui estou para fazer a tua vontade, ó Deus, como está escrito a meu respeito. Fazer a vontade de Deus. Um pouquinho mais para frente, João 19, olha só o que ele fala na cruz: está consumado. O que isso significa? Está concluído. Tudo que você me pediu, Senhor, tudo que você me pediu, Pai, está concluído, foi feito.
Gente, a crucificação de Jesus, ela era uma certeza já para ele. Jesus já sabia que ele teria que ser crucificado. E ele obedeceu. Mesmo sabendo do fim, mesmo sabendo pelo que ele teria que passar, ele obedeceu. Como está escrito em Filipenses 2:8. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Esse sendo obediente até a morte, gente, está falando de uma vida de obediência. É uma vida de obediência. Não é em momentos da vida dele, não é no momento final da vida de Jesus, né, que ele estava lá indo para a cruz já, como é o contexto dessa passagem, já eram os momentos finais de Jesus. Mas ele não obedeceu só aí. Jesus teve uma vida de obediência. Como eu falei, Jesus é o nosso exemplo. E a gente deve buscar essa mesma obediência. Uma obediência até o dia em que o ar não estiver mais nos nossos pulmões. Até o nosso último suspiro. Obediência. Obediência. E aqui eu quero te perguntar. Quero te perguntar algo muito sério. Responda só para você. O que é que Deus tem pedido para você que você tem postergado? Seja por medo, seja por alguma insegurança, algum temor. Pensa um pouquinho. O que é que o Senhor tem pedido para você que você ainda não fez, você tem postergado por N motivos? Gente, obediência, tem um momento na nossa vida que a obediência é difícil. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil todas as vezes. Existem momentos na nossa vida que são muito desafiadores, em que Deus vai pedir algo para nós, que a gente vai parar e vai falar assim, ó, Pera Jesus, deixa eu sentar porque senão eu vou cair. Existem coisas muito difíceis, momentos muito difíceis na nossa vida que a gente tem que decidir. E às vezes a gente não faz por medo, por insegurança, às vezes por falta de maturidade, ou porque simplesmente a gente não consegue ouvir do Senhor. E eu queria concluir. O Ministério de Música pode subir. Gente, só tem uma maneira da gente se tornar sensível à voz do Espírito Santo. Só tem uma maneira da gente ouvir ao Senhor. Falando com Ele. Conversando com Ele. Não adianta a gente ficar esperando as coisas acontecerem, ou pedir para um profeta do Senhor, entrega uma palavra para mim, por favor, eu estou precisando de uma palavra agora, eu estou passando por um momento muito difícil na minha vida, eu preciso de uma palavra do Senhor. A gente tem coragem de pedir uma palavra do Senhor para um profeta, mas não tem coragem de ir até o próprio Deus e pedir para Ele falar com a gente? Em que mundo a gente vive? Deus está lá para todos nós. Claro que Deus vai usar outras pessoas para falar também. Mas isso não tira a nossa responsabilidade de falar com Ele, de buscar Ele. E é isso que Ele deseja. Ele deseja ouvir a nossa voz. A nossa voz é importante para o Senhor. A sua voz é importante para o Senhor. A gente não tem que ter vergonha da nossa voz. A gente não tem que ter vergonha da nossa oração.
Ah, Tiago, a minha oração parece de uma criancinha. É a sua oração. Deus não se importa com o que você pensa da sua oração. Ele quer ouvir a sua voz. Ele quer ouvir o filho, quer ouvir a filha dele falando: Senhor, se manifesta na minha vida, fala o que eu preciso fazer. Eu não sei o que fazer, eu estou perdido nesse momento. Me ajuda, Senhor. Isso é tudo que Ele quer ouvir. E deixa Deus fazer a parte dele. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Eu quero finalizar com um pequeno testemunho sobre como a intimidade com o Senhor e a obediência à palavra dele transformaram a minha vida. Quero trazer esse testemunho não para me glorificar, porque a glória é de Deus, a glória é toda dele, mas é para te encorajar, porque se Ele fez na minha vida, Ele faz na sua também. Ele vai fazer, porque eu não sou filho predileto dele. Deus não tem filho predileto. E essa história começa há 5 anos atrás, há um pouco mais, 6 anos atrás, quando eu e minha esposa, a gente estava se preparando para casar. A gente estava lá todo feliz, né, nos preparativos. Às vezes dava uma estressada, né? Às vezes dava, né? Casamento, sabe como que é, né? Dava uma estressada. Mas a gente estava se preparando para muitas mudanças na nossa vida. Muitas e muitas mudanças. Nós iríamos nos casar. Nós tínhamos o planejamento de ir para os Estados Unidos, fazer um seminário. E muitas coisas estavam incertas naquele momento. Muitas coisas, muitas incertezas. E orando, falando com o Senhor, eu falei assim: Senhor, a gente precisa de você. É humanamente impossível. Eu falei sempre, é humanamente impossível a gente casar, largar os nossos empregos, mudar para um outro país, falando malemar a língua, sem sustento, sem certeza de sustento, numa outra cultura que a gente não sabia como que era, porque, gente, os filmes de Hollywood não falam pra gente, não falam pra gente como que a cultura do país é. Só você estando lá para viver, tá? Só você estando lá para viver, só você estando lá e vivenciando uma cultura totalmente diferente e se sentir um peixe fora da água que você vê a dificuldade. E a gente estava com todas essas questões do tipo: e agora? Malemar tenho dinheiro para casar, quanto mais me mudar de país e me sustentar lá. Senhor, não dá. Eu não consigo. Não dá para eu ir além disso. E, gente, Jesus só queria ouvir a nossa voz. Só Deus sabe o quanto a gente orou. Só Deus sabe. Só Deus sabe quantas noites e noites e noites a gente passou com um aperto no coração, lágrimas nos olhos, falando: Jesus, a gente tem uma palavra. Nós sabíamos no nosso interior, nós tínhamos a convicção, não só a convicção de que o Senhor estava nos mandando para lá, como palavras do tipo: fiquem tranquilos, nada vai faltar. Enquanto vocês estiverem lá, nada vai faltar. Agora você vai falar isso para uma pessoa extremamente racional como eu. Eu sou muito racional e eu sou cético. Falo: tá bom, nada vai faltar. E eu olho para minha conta bancária, tudo comprometido. Conta bancária dela, tudo comprometido. Tá tudo pro casamento. E aí? É aí que vem a confiança e a obediência. Jesus falou: vá. O que a gente tinha que fazer, gente?
ir. Deixa Deus fazer a parte dele. A gente tem um amigo no Kansas que fala assim, ó: God's will, God's bill. Ou seja, para a vontade de Deus, a conta é de Deus também. Se Ele falou, Ele que vai pagar a conta. E aqui eu tirei uma lição para a minha vida. Toda decisão que eu tomo, se ela está debaixo da direção do Senhor, eu não preciso me preocupar. Ele vai prover, Ele vai fazer acontecer. Agora, se eu tomo uma decisão por minha conta própria, às vezes Deus vai me ajudar, às vezes, mas eu que tenho que arcar com a consequência. Eu que tenho que assumir o BO, e eu que tenho que matar no peito e aguentar. Às vezes Deus é misericordioso e vem socorrer a gente, mas tem às vezes que Ele fala assim, ó: você se colocou nessa, agora tu vai aprender. Então, gente, vamos falar com Deus. Para que a gente vai passar sufoco se a gente não precisa? Não é? Não vamos passar sufoco. Vamos falar com o Senhor. É muito, muito precioso quando a gente ouve do Senhor. E quando a gente ouve do Senhor, gente, posso falar uma coisa para você? Todo medo, toda insegurança, vai tudo embora. Vai tudo embora. Porque a gente tem certeza de que o Senhor que a gente conhece, o Senhor, o Deus do impossível, Ele pode fazer. Não só pode, como se Ele me mandou, Ele vai fazer. E gente, qual que é o final da história? Estamos aqui, eu e a minha esposa. Ficamos 4 anos. Terminamos os nossos estudos. E Deus falou: está na hora de voltar. Está na hora de voltar. E quando eu pisei os pés aqui nessa nação de novo, eu me lembrei da palavra dele. Tiago, nada vai faltar enquanto vocês estiverem lá. E gente, nada faltou. Nada faltou. E Deus fez ainda muito mais do que a gente estava imaginando, do que o que a gente esperava. Sabe por quê? Para os planos de Deus, os recursos vêm de Deus, a conta é de Deus, e Ele pagou, porque Ele é fiel. A palavra dele não volta vazia. Então eu quero te encorajar nessa noite. Se você tem uma decisão muito importante para fazer, coloque essa decisão aos pés de Jesus. Leva para Jesus e busque uma resposta dele. Não tome uma decisão precipitada. Não tome uma decisão sem antes ouvir do Senhor, porque senão você vai ter que aguentar a consequência. Se lembre do Senhor. Então, para finalizar, eu queria orar com vocês. Eu queria que você se colocasse em pé. Pode se colocar em pé. Eu queria que você trouxesse a memória, se você tem alguma decisão para tomar, ou se você simplesmente quer conhecer mais o Senhor. Peça isso a Ele nesse momento. Lembre-se, Deus quer ouvir a sua voz. Fale com Ele. Verbalize os seus pensamentos. Fale com Ele, porque Ele quer ouvir a tua voz. Peça nessa noite. Nessa noite tem uma graça diferente nesse lugar, nessa noite. Peça para o Senhor. Peça para o Senhor aquilo que está no teu coração. Peça para Ele o que está no teu coração. Peça para Ele aquela resposta que você precisa. Peça para Ele a força. Peça para Ele a vontade de voltar para o lugar secreto, para aquele lugar que um dia você esteve. Ou então perseverança para continuar onde você está e para ir além. Seja ousado.
Não tenha medo agora. Eu oro para que o Senhor tire todo o medo do teu coração, toda a insegurança do teu coração, tudo aquilo que tem te impedido de prosseguir, que tenha te impedido de realizar alguma coisa pelo Senhor. Eu oro para que isso seja desfeito na sua vida, nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, nos ajuda na nossa caminhada, que nós possamos nos jogar aos teus pés, que nós possamos ser perseverantes na busca pelo conhecimento, mas não só pelo conhecimento da tua palavra, mas em conhecer a Ti, Senhor, em quem Você é. Senhor, nos ajuda a sermos obedientes, assim como Jesus foi, e tira todo o medo do nosso coração, tira toda a insegurança do nosso coração, tira todo o impedimento, tudo aquilo que nos impede de nos mover. Eu peço para que no lugar desse medo, que o Senhor coloque a tua confiança, que o Senhor coloque a tua confiança, Senhor, que é infalível, é inquestionável, e que nós possamos viver os melhores anos das nossas vidas a contar desta noite, a contar da decisão que nós temos feito nessa noite, Senhor. Olha para o nosso coração nessa noite, em nome de Jesus.